Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Inicialmente gostaria de convidar todos a nos seguir nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar, se inscreva também no nosso canal do YouTube e deixe seus comentários e suas impressões desses episódios. É isso, pessoal. Então, estamos aqui, mais um episódio do Papo de Indústria. Para a gente mais uma vez, muito importante seguir com esse trabalho, seguir com esse nosso programa. Então, a gente queria agradecer a todos que estão acompanhando. A gente está muito feliz com essa repercussão que está acontecendo e a gente espera que a gente consiga cada vez mais construir aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, que é uma indústria protagonista novamente. Então, hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui. Antes de mais nada, a gente queria fazer um anúncio também a respeito de um novo patrocinador, né, que está acompanhando a gente nesse projeto, apostando também no nosso trabalho. Então, a gente gostaria primeiramente de agradecer, que é a Verus Inteligência Produtiva. Nós estamos aqui hoje com o Maicon e com o Matheus. Então, nós gostaríamos de agradecer vocês por essa parceria que a gente está formando a partir de agora, por vocês acreditarem no nosso trabalho e principalmente para a gente trazer assuntos relevantes, né, e trazer também aquilo que é importante para a indústria, né, inovação, tecnologia, aquilo que a gente está proposto a fazer. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Indústria. É um prazer receber vocês e agradecer pela parceria. Bom, primeiramente queria agradecer vocês, né? A gente acompanha vocês desde o começo. Bati no microfone. A gente acompanha vocês aí já desde o começo e para nós a gente nos sentimos lisonjeados do convite de vocês, a gente poder estar participando aqui, né? E também na questão de patrocinar, abraçar a ideia aí de transformar a indústria, a gente pode contar com nós, a gente vai estar junto com vocês, sim. Não, obrigado também, Everton e Wanderson, pela parceria. Enfim, nosso intuito é fomentar a indústria e que a tecnologia ajude a indústria a evoluir, enfim, seguir evoluindo e ser cada vez mais produtiva, né? Exatamente, isso que a gente precisa, né? A gente vem num momento aí de retomada aqui também no estado, né? E a gente sabe que a indústria, para voltar a ser relevante, ela tem que se apoiar em tecnologia, em aumento de produtividade e o trabalho de vocês aí acho que vem bem no encontro disso, né? Então... Até antes de nós começar o bate-papo, é muito importante falar desse nosso encontro, vamos dizer assim, né? Que foi através da última feira da Mercopar. E eu falei num outro material que a gente fez, mas para nós foi uma grata surpresa. E a gente vai trazer isso para o tema também, porque quando a gente fala de inteligência produtiva, de tecnologia, enfim, para a indústria, é um tema que se fala muito, porém a gente vê ainda barreiras muito grandes para ser aplicado de forma... Parece uma coisa muito distante, muito da distante realidade. De forma prática. Então, hoje o nosso objetivo do bate-papo também, né, pessoal, é trazer justamente isso de uma forma mais palpável, de uma forma mais prática, né? Então, mas para a gente também foi uma grata surpresa, porque a gente conseguiu enxergar dentro das soluções da Verus realmente alguma coisa que faça sentido e que não seja só, vamos usar o termo bem, conversa fiada, né? Porque é o que a gente tem visto muito ao longo do tempo. É tudo muito bonito na teoria, mas de forma prática existe uma distância bastante grande, né, para a gente conseguir aplicar isso realmente dentro da indústria. Bom, mas inicialmente a gente gostaria de saber um pouco um pouco mais sobre a Verus, né? Como é que ela surgiu, qual que é o trabalho de vocês, como é que começou essa história aí? Como surgiu a Verus, então? A gente está no mercado desde 2017, mas a Verus surge um pouco antes ainda de a gente abrir ela oficialmente, né? Eu e o Matheus, a gente se conhece há quase 20 anos já. Então, a gente trabalhava juntos em uma empresa. Eu trabalhava com processos, o Matheus com manutenção. Essa empresa tinha, hoje é nosso cliente até, essa empresa tinha alguns sistemas de gestão, tanto da parte mais ERP, quanto gestão de chão de fábrica ali, que eram sistemas mais deficientes. Então, justamente para o meu trabalho, que era na área de processos, assim, não atendia, né, os dados que a gente tinha. Então, a gente começou, aos poucos, fazendo algumas tabelas do Excel aqui, outras ali, e aquilo lá foi evoluindo, até que chegou num ponto que a gente sentou e disse, cara, vamos abrir uma empresa? Vamos. Tá, beleza. Como é que assim desse jeito? Não, pior que foi mais ou menos assim mesmo. Vamos aproveitar essa demanda que vocês identificaram, essa deficiência, né?
E a gente sempre teve... Bom, é o nosso propósito, né, na empresa, né, que é transformar o mundo ao nosso redor com soluções inteligentes. E sempre foi uma coisa que a gente teve muito intrínseco da gente, né, de fazer a transformação mesmo, né. A gente não ganhava nada a mais por fazer, controlar melhor, né, mas era a própria satisfação pessoal. E aí, como é que faz, então, para abrir uma empresa de sistemas, né? Não sei, né? Daí a gente... Isso foi ali em meados de 2015, mais ou menos. Como que faz? Não sei. A gente também não tinha nenhuma experiência na área, né? A gente foi pesquisar, foi atrás, foi pesquisando, né? Até que, enfim, depois aí em 2017, a gente, de fato, abriu a empresa. Depois, daí foi tudo fácil, né? Não. Depois foi só colher os frutos. Foi tudo muito fácil. Não, foi tudo muito difícil, era só nós dois no começo, né? E, cara, daí tu cobrava escanteio e corria para cabecear, né? Então... Mas vocês iniciaram... Vocês fazendo a programação, sim, tudo mais, vocês já tinham algum conhecimento nessa área? Vocês foram aprender para essa solução assim que vocês tinham pensado? Eu já tinha algum conhecimento de programação, então aí foi aprofundar os conhecimentos e botar em prática e trabalho duro e pesquisa, desenvolvimento Mas inicialmente vocês que fizeram todo o software. É isso aí. Os outros, eu tava ouvindo vocês falar, eu tava lembrando como nós brasileiros somos, né? A gente tem essa questão do empreendedorismo, essa veia empreendedora né? Muito forte, né? A gente vê em outros países o pessoal planeja e muitas vezes a coisa não sai do planejamento. E nós brasileiros é isso aí, teve uma ideia, vamos fazer e que bom que muitas vezes isso dá os frutos que a gente imagina. Nós também não foi tão diferente quando nós montamos a nossa primeira empresa ali. A gente, obviamente, fez um planejamento, né? Mas também surgiu isso aí, cara. Aqui onde nós estamos, a gente precisa trazer outras soluções e talvez não seja aqui, então vamos partir para... A gente se depara com uma demanda, vê que tem capacidade para atender aquilo e se lança oportunidade, no mercado. Né? Exato, né? Exatamente, cara. Tu enxerga as oportunidades que o mercado tem carência, vamos dizer assim. Exatamente. E aí tu acaba despertando, aqui a gente tem um nicho... Posso desenvolver uma boa solução viável para essa necessidade. E nós estamos falando de mais de 10 anos, né? Basicamente, né? Então, sim. Mais de 10 anos. Então, imagina que hoje isso está muito... Hoje a questão da tecnologia e tudo mais está muito mais latente do que há 10 anos atrás. Digamos que hoje talvez facilite um pouco, é que a gente tem mais acesso à informação hoje, né? Exatamente. Qualquer coisa que eu quero, sei lá, quero lançar um foguete, né? Já tem alguém que fez, tu vai lá, obviamente não é tão fácil, mas tu vai lá e tu tem informações disponíveis de como fazer, né? Então, hoje se torna um pouco mais acessível, né? E até a questão de infraestrutura, tal, de rede, o pessoal de hardware, né? O pessoal tem mais acesso também a coisas mais modernas, né? Melhores, né? Mais rápidas, né? Sim. Isso facilita também, né? Mas a gente falando de aplicação prática da tecnologia, a tecnologia não pode ser um fim nela mesma, no caso, né? Às vezes a gente entra em discussões de tecnologia, na tecnologia pela tecnologia. Mas aí que entra a questão de a gente entender a necessidade, né? Onde ela pode suprir uma ferramenta... tem que resolver algum problema, né? Que consiga resolver algum problema, no caso. Não adianta ser algo bonitinho, né? Exato. E não resolver o problema de ninguém, né? Geralmente é essa a questão, né? Que problema resolve, né? Então, vou lançar uma empresa, beleza. Mas que problema resolve? Não resolve problema nenhum. Não tem claro que a discussão técnica ela é necessária, no caso, né? Para a gente conseguir evoluindo também com a tecnologia, mas no fim ela precisa ter um fim prático, no caso, né? Exatamente. E o fato de vocês estarem aqui em Caxias, nós somos uma região metalmecânica, né? Industrializada. Tem indústria de todos os tipos, né? Tem indústria de todos os tipos. Até isso é uma coisa interessante que vocês podem trazer para nós. O foco de vocês é a indústria metalmecânica, outros tipos de indústria, qualquer tipo de indústria. A solução da Verus, ela atende, falando, claro, obviamente, regionalmente, ou tem outras, vocês podem atender outras regiões geográficas, vamos dizer assim. E a importância de estar aqui também nessa nossa região. Hoje a gente atende, eu acho que
mais ou menos uns 70% dos nossos clientes são da indústria metalmecânica. Tá? Mas hoje está bem diversificado, né? A gente tem pessoal de serviços, indústrias, né? Pessoal de serviços, pessoal de indústria plástica, bom, enfim, várias áreas, é bem diversificado. A gente atua, assim, em todo o Rio Grande do Sul e alguns clientes ali em Santa Catarina também, tá? A questão de a gente, da primeira pergunta de vocês, a gente estar em Caxias, né? O que isso impacta? Aqui a gente respira a indústria, né? São, se eu não estou enganado, são 2.800 indústrias que a gente tem aqui em Caxias e na região são mais de 4.000 indústrias, né? Empregando cerca de mais de 100 mil pessoas, né? Então, todo mundo tem algum vínculo com a indústria, né? A gente, principalmente, a gente nasceu dentro da indústria, né? Então, cara, a indústria para nós é o nosso meio ambiente, né? É o nosso meio ambiente, exato. Eu sabe que a gente fala... É impossível... Quando se fala da nossa região, especificamente, claro, a primeira coisa que se vem na cabeça é justamente isso, é a quantidade de tipos de indústria e possibilidades e oportunidades que tem dentro do nosso ecossistema, como a gente fala aqui. Então, é impossível, a gente sempre diz que nós também, isso que vocês falaram, meio ambiente da indústria, a gente enquanto empreendedores, pessoas também, a gente não se vê em outros mercados, porque a gente é tão habituado, né, a vivenciar esse... É quase uma zona de conforto, né, pra gente, a indústria, né? Exatamente. Mas falando de oportunidade, quantas oportunidades tem dentro da indústria? Muitas. Quantas oportunidades tem que muitas vezes a gente... E não só oportunidades, a necessidade, né? Porque a gente ainda vive numa realidade assim muito tradicional, né? Até isso Então, inclusive essa, não sei se é uma dificuldade de vocês, como desafio, é que vocês né? enxergam essa questão da indústria, por ela ser tão tradicional, a dificuldade de implementar essas soluções mais tecnológicas, mais modernas. Eu acho que a própria questão da cultura organizacional, né, da indústria, ela ser mais rígida, ter mais barreiras à tecnologia, mas creio que isso vem mudando, né? Bom, de 8 anos para cá, praticamente 8 anos que a gente está no mercado, assim, a gente viu uma mudança muito grande, assim, principalmente da mentalidade dos gestores, né? De estar mais aberto a novas tecnologias, enfim... A própria Mercopar, a última aqui, foi recorde de público, né? Então, o pessoal abriu mais a mente, assim, a procurar novas tecnologias, como que eu posso evoluir dentro da própria empresa. E muito também se deve à própria concorrência internacional, né? Que vem com produtos que hoje já são produtos de uma qualidade maior, né? E um preço menor. Então, tipo, vamos lá, a gente tem que se mexer, né? Então... acabou tornando muito latente nosso problema de eficiência operacional, no caso, né? Então, a busca por soluções de ferramentas que consiga gerenciar essa parte se tornou inevitável, né? E aí, a gente tem alguns desafios aí, né? Para conseguir quebrar esses paradigmas ou, enfim, entregar alguma solução eficiente para isso também, porque... É uma quebra de paradigma tradicional, porque a indústria sabe o que faz e geralmente os resultados são positivos, então... E é um ambiente exigente também. A indústria trabalha com bens físicos, então tu sabe muito bem o que tu está produzindo. Sim. E tu sabe que tu precisa produzir aquilo daquela forma. Então, o nível de exigência é alto também. Então, a indústria exige soluções eficientes também. Não adianta a gente vir, né, com a tecnologia que não resolve o problema dentro da indústria, ela não vai perdurar, né? Então, a gente tem alguns desafios para conseguir entregar entregar uma solução ok, né? A gente tem alguns desafios externos e alguns desafios internos, que a gente chama lá, para nós, no caso, né? O desafio externo é, no final das contas, apesar das nossas soluções serem B2B, a gente está lidando com pessoas lá na ponta, né? Então, qual é que é a necessidade das pessoas ou a necessidade das pessoas que representam aquela empresa, aquela entidade, enfim, né? Então, é um trabalho de análise para a gente conseguir juntar e entender qual é que é a real necessidade que aquela empresa tem, enfim, que as pessoas têm, no final das contas, né? Incluindo o usuário final, que também é um ponto importante, porque quem vai utilizar a tecnologia são pessoas também, né? Então, muitas vezes o gestor pode gostar da ideia e tal, mas se o pessoal que vai usar ali na prática não se adequa, né? Não adere ao processo da empresa, a ferramenta não funciona também, né? Sabe que essa sempre foi uma premissa nossa de desenvolvimento, né?
E primeiro a gente fez dessa forma, depois a gente descobriu que existia esse conceito de design first, né? Mas é bem voltado à user experience, o usuário. Porque, na verdade, a gente começou porque a gente era o usuário de sistema, né? E a gente se sentia, tipo, não atendido, né? Então, a gente, tipo, cara, não pode ser algo complexo, né? Tipo, porque justamente vai ser mais uma barreira, né? Então, tu pensa, tipo, eu tenho um operador lá na máquina CNC e agora ele vai ter mais uma barreira que é informar a produtividade, coisa e tal. Cara, tem que ser algo simples, né? Algo que seja prático, né? Prático. Então, tu não pode perder muito tempo alimentando o sistema, porque senão tu perde a produtividade. E aí entra os nossos desafios internos daí nessa parte aí, que é exatamente conseguir desenvolver soluções. E a gente tem algumas premissas nossas lá que a gente estabeleceu, enfim, para conseguir atender isso, né? Que as nossas funções, elas têm que ter a mínima interferência e elas têm que funcionar com a mínima competência. Então, eu preciso interferir o mínimo possível no processo e eu preciso da mínima competência possível para poder operar aquele sistema. Em resumo, para que qualquer pessoa consiga... Exato, eu operacionalizar o sistema e conseguir fazer a inserção dos dados de forma correta, que a gente consiga ter fidelidade nos dados, enfim, no final das contas, né? E aí a gente... O nosso trabalho é fazer essa análise, né, compilar as necessidades e conseguir trazer isso para dentro da nossa realidade. E o nosso processo, a gente diz lá dentro de casa lá que ele precisa ser transversal. A gente precisa estabelecer uma premissa do que é a solução que a gente precisa construir e ele precisa atravessar todos os nossos processos. Todas as nossas etapas do nosso processo precisam entender que o fim daquilo que a gente está criando é aquilo, é o usuário final ou é atender a necessidade de alguma pessoa, de alguma empresa. Ele precisa ser transparente em todas as etapas do nosso processo. Eu acho que principalmente, olhando de fora, né? Vocês têm muito mais propriedade para falar. Mas isso é aquilo que a gente vive diariamente. A barreira da mentalidade, isso que tu falou, Michael. Acho que esse é o X da questão. A barreira mental do nosso segmento. Porque como o Vandi pontuou, a indústria... Perdão. A indústria, ela é tradicionalíssima. E a gente... ainda percebe, porque nós também estamos dentro das indústrias com os nossos clientes e tudo mais, muitas vezes ainda a mentalidade do gestor ou do dono da empresa, do empresário, é que a tecnologia é custo. É custo. Não é... Ou, falando a grosso modo, é gastar dinheiro à toa. Isso a gente vê também latente, por isso que o trabalho de vocês é mais desafiador ainda, porque é para mostrar a necessidade da solução de vocês para que isso se torne uma coisa boa para o cliente. Para que ele consiga entender que ele tem a necessidade disso. Então é um trabalho mais difícil ainda. Além de quebrar o paradigma dessa mente tradicional ainda, mostrar para ele que faz sentido aquilo que vocês estão propondo. Então é um trabalho realmente desafiador e apesar da a gente estar num momento diferente, talvez de 8 anos atrás, mas ainda a gente tem um trecho muito longo. Primeiro, uma outra coisa que eu percebo, essa questão do engajamento, da aderência, das pessoas que estão no operacional, como vocês falaram, entender que aquilo também não é perda de tempo. Que o fim da tecnologia, que o objetivo da tecnologia é justamente melhorar o ambiente, melhorar a produtividade, melhorar... E nós temos um problema crônico de produtividade, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, dentro da indústria. E esse é um dos fatores que faz com que a gente seja cada vez menos competitivos. E até uma questão assim que talvez para a indústria tradicional seria difícil mensurar essa produtividade. Porque essa coleta de dados, ela acaba se tornando... Muito por feeling. Muito assim eu sei porque eu produzo tantas peças e tal, mas muitas vezes tu pegar o dado real, tu vai se espantar, né? Sim. Não sei como é que vocês veem essa questão da produtividade hoje com dados reais, né? Eu vou dar um exemplo de uma implementação que a gente fez esse ano, tá? De uma empresa bem tradicional aqui do Rio Grande do Sul, tá? Eles têm, no setor de estamparia deles, são mais ou menos 20 máquinas, tá? E a gente fez a semana 1 da implementação foi em abril, primeira semana de abril.
As primeiras métricas que a gente coletou de dados das máquinas estavam em torno de 33%, 36% de disponibilidade nessas máquinas. Tá? Eu não me recordo agora se era 33% ou 36%. Beleza. O pessoal do processo, é uma empresa bem tradicional, grande aqui do Rio Grande do Sul. O pessoal do processo, né? Então, eles elencaram 52 planos de ação para melhorias de processo, né? Beleza. Resumindo toda a trajetória. Em agosto, eles fizeram até um evento entre eles ali do setor, porque eles bateram 65% de disponibilidade. Por mais que por médias, né, mundiais ainda seja abaixo, mas tu pensa, tu sair de 33 para 65, praticamente tu dobrou. É o dobro. Isso na prática, deixando de falar de números, mas falando na prática. Ali em março e abril, eles estavam já com o orçamento de comprar mais 2 máquinas para o setor, porque apesar das demandas estarem baixas, eles não estavam dando conta de fazerem as entregas. Como que está hoje? As demandas continuam, né, estáveis, um pouco baixas ainda, mas eles têm máquinas que eles deixam paradas hoje, por conta de falta de demanda. Né? Então, às vezes sai da compra para máquina parada. Né? Tu tinha capacidade instalada ainda de produzir, né? Tu ia, às vezes, gastar uma grana muito alta lá comprando máquinas novas que não precisava, né? Tu tinha os recursos todos dentro de casa, né? Isso é bem comum da gente enxergar, principalmente quando falando de indústria tradicional, a primeira coisa que vem na mente, né? Preciso produzir mais, vou comprar mais máquinas, né? Não que isso esteja errado, mas às vezes tu pode extrair mais, né, dentro dos teus próprios recursos ali, né? Fazer mais com o mesmo. Isso aí, exato. Mas fazendo esse link já, pessoal, eu queria fazer um link exatamente sobre isso que vocês estão falando agora. Que resultados que a Verus pode entregar de forma prática para os clientes que optarem por um serviço ou um produto de vocês? O que a Verus pode entregar, tanto na parte de soluções quanto na parte prática? O que a Verus garante que entrega nesse sentido? Sim, sim. Eu acho que, assim, com certeza, aquilo que é mais latente no primeiro momento é o aumento da disponibilidade, né? Que nem eu falei dessa empresa, mas vou citar um outro caso aqui, né? Uma empresa aqui em Caxias de usinagem daí. A gente implementou também no começo desse ano e o próprio dono da empresa disse assim, teria como a gente colocar os dispositivos IoTs nas máquinas e não ter a interface para o... O que ele queria? Ele queria fazer um antes e depois. Ele não queria que os operadores entendessem que estava havendo monitoramento para ele ter o dado ali, né? Para depois cruzar com as informações e saber quanto que a empresa vai avançando. Então, a gente fez digamos assim, uma primeira etapa ali de uns 15 ou 20 dias, não me recordo agora, né? Onde a gente coletou dados das máquinas e deu 38% de disponibilidade, tá? Falo de disponibilidade... Bom, pessoal, disponibilidade é o tempo que eu tenho de calendário contra o tempo que a máquina realmente trabalhou. Então, se eu tenho um turno ali que ele vai ter 8,8 horas, a máquina trabalhou só 36%, né? Vamos pegar um número cheio de 10 horas, trabalhou quase 3 horas e... Isso aí. 4 horas, basicamente. Exato. E perdi esse tempo ali em paradas, coisa e tal. A gente fez uma segunda etapa, né? Então, já a pedido deles lá, que foi... colocar então os dispositivos ali, as interfaces nas máquinas, que é os tablets ali onde o pessoal faria os apontamentos de produção, né? E sem tomar ação nenhuma, a disponibilidade média aumentou para 52%. De novo, repito, ainda é baixo, mas assim, ó, são 2 pontos de vista, né? O ponto de vista, tipo, o antes e o depois. Então, esses 14% foi de forma instantânea, sem fazer nenhum plano de ação, nenhuma tomada. Nenhuma modificação de processo, de máquina, de mentalidade, nada. Né? Só, tipo, mudando o mindset, né, do próprio operador lá na máquina, né? A gente já é bem conhecido com o fato do monitoramento, do conhecimento do monitoramento já faz com que a produtividade aumente automaticamente. Uma questão de natureza humana, né? É a história do olho do dono que engorda o boi, né? Me cuidando, eu tenho que me mexer. Mas tu vê como isso Mas isso também faz parte daquilo que a gente falou anteriormente, pessoal, a questão do engajamento, da aderência. Sim. Né? Porque muitas vezes, eu digo assim, muitas vezes não é nem questão de a gente acaba se habituando daqui a pouco a dizer, o pessoal tá vendo corpo mole, não é isso. Não é. É que às vezes o pessoal enxerga a possibilidade de realmente
fazer algo diferente e isso gera curiosidade, gera eu acho pertencimento. Exatamente, esse é o ponto que eu ia dizer. É a questão do pertencimento, né? Tipo assim, ó, não, eu estou ajudando para a minha empresa ser melhor, então eu porque também... eu vou colher também, talvez, os frutos ali na frente. Se a empresa é mais produtiva, vai... Né? E no segundo aspecto que traz uma transformação exatamente em cima da análise desses dados coletados, enfim, que isso evidencia um monte de coisas. Então, no primeiro momento tem aquele feeling do que está acontecendo lá no teu chão de fábrica, mas tu não tem o dado concreto para confirmar aquilo. Exato. E aí, com dados, tu consegue perceber aquilo, e até pro operacional é bom também, porque às vezes eu tenho uma reclamação lá de algum recurso deficiente aqui, que eu não estou conseguindo desempenhar a minha função 100%, eu não estou conseguindo entregar a minha capacidade também, porque eu estou precisando da ferramenta. Exato. Para concluir o meu trabalho com maior eficiência. Mas eu não tenho como externar isso, eu não tenho como medir isso para comprovar que de fato aquilo está impactando. Tem um pessoal que vende ferramenta aqui. Exato. Exatamente. Então, para mim, quanto mais gente querer ferramenta, para mim, para mim tá ótimo. Né? Quando tu monitora o processo e tu consegue ter essas métricas, começa a evidenciar um monte de problemas que tu tem. Todos os teus problemas começam a evidenciar e tu consegue ir direto na fonte, que é o operacional, é quem vai te dar o melhor feedback de o que está acontecendo lá no processo, por que ele não está tão eficiente. E aí eu acho que um trabalho em conjunto dessa ferramenta de vocês, daqui a pouco com a nossa, porque assim, a máquina pode estar trabalhando, mas ela pode estar trabalhando num nível de produtividade baixo também. Exatamente. Então, vocês têm o controle daqui a pouco, quando a máquina para, quando a máquina está rodando, mas muitas vezes aquilo que a máquina está rodando... Exato. Pode ser melhorado também, né? Exato. Sim. Justamente o que o Matheus falou das métricas das paradas, né? Porque aí eu vou ter todos os motivos de parada. Por que eu tô parando, que nem no caso de 36%, né? Por que eu tô parando os outros 64% do tempo, né? Porque eu tive que fazer muito ajuste. Um exemplo, tá? Eu tive que fazer muito ajuste na ferramenta. Não, espera aí então, né? Daí a gente pode desenvolver uma ferramenta. Nós não, né? Mas enfim, a empresa pode desenvolver uma ferramenta melhor, né? Que vai te garantir justamente um processo mais estável, né? Exato. Mas vocês percebem, pessoal, que eu acho que a solução em si... mas eu percebo que é uma coisa muito mais ampla do que a solução propriamente dita. É questão da mudança da cultura da própria empresa. Exato. Porque isso que tu falou, Matheus, realmente... por que nós estamos sendo produtivos? Daqui a pouco não é a questão da máquina, a questão do... Daqui a pouco é a própria ferramenta, como tu mesmo falou. Isso aqui a gente poderia fazer uma coisa diferente, seria mais rápido, mais eficiente. Então, é muito mais a questão tu utiliza o serviço, a ferramenta, mas... Tu tá entrando no cerne da cultura da empresa. Sim. Eu acho que esse é o grande ponto-chave. O valor o valor do produto da Verus, eu acho que é esse. Um exemplo bem prático, assim, antes de... Não, pode falar. Se tu tem, por exemplo, uma pastilha, né? Um inserto ali de metal duro que faz 5 peças, tu tem que virar a ponta. Uhum. Tá? Aí tu faz mais 5 para a máquina para virar a ponta. Né? Daqui a pouco isso no dia a dia tu não percebe. Aí tu vai olhar lá o custo da pastilha. Cara, essa pastilha aqui custa R$20. Uhum. A outra aqui custa 40. Só que se essa que custa 40 te gera menos paradas, daqui a pouco ela se paga, né? Então tem tudo isso, né? Se tu tem os dados para fazer essa avaliação, muitas vezes... Mas isso também é mudança de mentalidade. Exatamente. Né? Mas, Ivanderson, eu te pergunto... a parada, quando tu pega a parada, por exemplo... eu tive um exemplo das trocas de inserto. Essa semana eu tive 10 horas somando todas as minhas máquinas que foram paradas por troca de inserto. 10 horas, ok. Mas aí tu pega 10 horas vezes o teu custo de hora máquina. Uhum. Quanto que isso te custou? Quanto que essa improdutividade, o teu custo de oportunidade, né? Quanto que essa improdutividade impacta no teu caixa? Pouca gente faz essas contas. Num mês, né? Quanto que dá isso? Num ano, sabe? Exato. Aí se tu reduzir ali... eu boto a pastilha que me dá o dobro de produtividade. Cara, tu vai reduzir a metade esse custo. Provavelmente, assim, tu pague os insertos um pouco... Tranquilamente. Que provavelmente vão ser um pouco mais caros e te sobra, E né? sem contar que não é o teu tempo parado se propaga em toda a tua operação, Sim, né? O tempo daquela exatamente. operação vai afetar as outras operações, Exatamente. o teu prazo de entrega, então a eficiência geral, né, do teu parque fabril. Porque tu pensa um custo... Desculpa te interromper, mas tu pensa um custo de oportunidade. Eu tenho essa máquina que ela tá parada. Beleza, mas quanto ela me custa? Sei lá, R$200 a hora. Ok. Mas aí, nesse teu parque fabril, tu monta, por exemplo, uma plantadeira de R$1,5 milhão. Né? E aí tu não entregou ela no dia que era para entregar. Por quê? Porque essa máquina ficou parada.
ela não produziu as peças que tinha que produzir para aquela plantadeira e tu tem risco daquele teu cliente dizer, não, eu vou cancelar, né? Eu vou comprar Ou tu tem uma multa. Tu tem uma multa, né? Fornece para uma linha de produção, uma montadora que, né? Então, como o Matheus falou, tipo, às vezes aquele pequeno tempo parado, ele vira um prejuízo gigante para a empresa, né? Exatamente. Isso é uma outra coisa que a gente enfrenta diariamente, pessoal. E isso eu queria até pedir para vocês... as pessoas se detêm muitas vezes no menor custo daquilo que não faz não tem interferência nenhuma no valor final do produto, no resultado. Vou dar um exemplo do nosso segmento, que é ferramentas para usinagem. Um processo bem estável, bem estabelecido, né, em estudos, né, dizem que o ferramental, que eles gastam com ferramenta, é em torno de 3% a no máximo 5% do valor do produto final. Então, cara, isso relativamente é baixo, né, em relação ao valor de produto. E às vezes é isso que o Vandy falou, as pessoas ficam querendo reduzir custo naquilo que não vai te representar pouco e vai daqui a pouco diminuir ainda mais a tua eficiência. Isso que tu falou, daqui a pouco, a gente sempre bate na tecla, né? Daqui a pouco tu poderia, vamos dar um exemplo de uma matrizaria, ferramentaria. Eu faço um molde por mês. Mas daqui a pouco tu poderia fazer 2 por mês. Tu poderia dobrar o teu faturamento. Então, é isso que a gente enxerga também. Essa dificuldade de o pessoal... É o custo de oportunidade que tu acabou de falar, né? Exatamente. Ou daqui a pouco tu tá deixando de entregar aquele molde ou a máquina porque tu tá se detendo a uma coisa tão pequena dentro do custo geral. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, pessoal. A gente tem essa impressão, quando eu digo o mercado de um modo geral, que tecnologia custa caro para ser implementada. E vai de encontro a isso que eu estava falando anteriormente. Esse é um dos pontos também que a gente tem que quebrar esse paradigma. Porque hoje a gente tem soluções muito boas com um custo muito bom. Sim. Não é nem custo, investimento baixo. Tu vê como isso já está entranhado na gente, né? Não, a gente tem soluções muito boas com investimento muito baixo. Eu queria que vocês também falassem um pouco das soluções da Verus nesse sentido. É possível implementar a tecnologia com... é acessível. Acessível, de forma acessível. Sim, extremamente acessível, né? A gente sempre pensou nisso, né? A gente não quer fazer algo extremamente caro, né? Porque... Que só uma grande empresa possa... Não, né? Ter acesso. Porque a base das empresas, né? Pensando numa pirâmide de empresa, a base são pequenas empresas, né? E elas têm que também ter acesso a essa tecnologia, né? Claro que a gente sabe que quanto menor a empresa, mais... Limitado. Mais limitado, mas a cultura também, né? Mas sim, a gente sempre planejou que fosse algo acessível. E principalmente a questão do payback, né? A gente garante que o payback do investimento na nossa solução é muito rápido. Né? Porque o que a gente faz também, né? A gente não tem por prática entregar o produto, Wanderson e Everton tá aqui, agora vocês se virem, né? Não. Cara, a gente é muito chato com isso, né? A gente fica monitorando todos os clientes e, tipo, vocês estão extraindo todos os dados que são possíveis. A gente tem parcerias com o pessoal de assessoria também, né? A gente indica quando o cliente deseja, né? Olha, eu acho que a gente não chega nesse nível de ir lá e dizer, tu tem que fazer assim. Óbvio que não, mas a gente visualiza algumas oportunidades e indica as pessoas, né? Talvez aqui vocês conseguiriam melhorar o processo de vocês, né? Então a gente tem sempre, isso é uma premissa nossa, né? Essa proximidade com o cliente, né? Porque a gente não quer, por exemplo, vender a solução e tipo, quem que é o meu cliente mesmo lá? Não lembro. Não, né? A gente tem uma proximidade com todos os nossos clientes, porque, como eu falei, nosso intuito mesmo é transformar a indústria, né? Isso é um fato para nós, né? Tipo, se a gente fica extremamente descontente, por exemplo, quando a gente tem um cliente, e a gente tem um cliente assim, não, eu vou contar a história para você. Ele investiu, né? Ele botou na empresa dele e ele não usa. E daí eu já fui lá várias vezes, né? Daí eu falei, seu fulano, por que o senhor não está usando? Ele disse, não, Michael, eu só quero ter a TV aqui me mostrando. Eu disse, não, mas a gente pode tirar um monte de dados, a gente pode. Ele disse, não, mas para mim tá bom do jeito que tá, né? Só pra bonito. Mesmo assim, na empresa dele melhorou também, sabe? Sim. Porque, né? Por alguns fatores. Mas, tipo, eu incomodo o pessoal. Eu digo, não, pessoal, vamos melhorar mais ainda, sabe? Eu, na medida do possível, do que o tempo me permite, eu presto essa assessoria, digamos assim, também, né?
Mas a gente tem parceiros que a gente também consegue indicar para melhorar o processo. Né? Na questão da viabilidade, a tecnologia ela é deflacionária por natureza. Então, conforme as coisas vão evoluindo, o custo da tecnologia vai diminuindo. Então, uma das nossas premissas também é estar sempre observando as novas tecnologias para que a gente consiga absorver, né? E ter essa maleabilidade, né? Para conseguir absorver novas tecnologias e aplicar da forma mais viável possível dentro das nossas soluções, no caso, né? E está na nossa veia de desenvolvimento análise. Faz parte do nosso dia a dia análise. Então, o que a gente vê é uma grande deficiência de análise dos dados, enfim, das informações. E como é nosso dia a dia, está no nosso sangue análise, não custa para a gente, faz parte do nosso trabalho, né, tentar fomentar a cultura da análise dentro das empresas também, porque a gente tem nossas ferramentas de análise que elas vão servir também para os nossos clientes. Então, a nossa ideia é fomentar também que o pessoal consiga fazer a análise dos dados, enfim, né? Mas falando assim um pouquinho mais na prática, tá? Porque nós já conhecemos o produto de vocês, inclusive vamos testar lá agora na nossa fábrica também as soluções de vocês, mas para quem não está muito familiarizado com a solução, basicamente o produto de vocês ele tem um hardware e tem um software, né? Exato. Queria que vocês explicassem um pouquinho mais assim, rapidamente, como é que funciona essa solução na prática. A gente tem um dispositivo IoT, ele vai instalado na máquina e a gente... são vários módulos, né? Vou falar do MES primeiro. Esse nosso dispositivo IoT ele vai na máquina e ali a gente coleta todos os sinais da máquina, tudo em tempo real. Se a máquina está trabalhando, se ela está parada, tudo com o mínimo de interferência possível humana, né? Se a máquina está trabalhando, se ela está parada, contagens de peça... Depois toda a parte de lançamentos de ordens de produção, que elas inclusive podem ser geradas no próprio sistema, né? Depois a gente tem outros módulos o VPlanning, que é um módulo de sequenciamento de produção. Temos também o GET, que é o gerenciador de estações de trabalho, porque a gente identificou com o tempo que essa parte das estações de trabalho, onde é mais manual, era uma questão que era muito desassistida por sistemas MES. Né? Isso que eu ia te perguntar, eu ia perguntar para vocês, até já pegando esse gancho. Quando a gente fala de tecnologia também, a gente está muito acostumado a software, a computador, a tudo isso. É possível implementar isso em questões manuais? Tem solução? A Verus tem solução para trabalhos manuais, vamos dizer assim, uma linha de montagem, sei lá, coisas que não tem a parte elétrica e eletrônica, vamos dizer assim. Sim, exato. A gente lançou ano passado o GET, então é o gerenciador de estações de trabalho. Como é que ele foi criado? Por que ele foi criado, né? A gente sempre observou que o nosso sistema MES ou qualquer outro sistema MES, ele consegue controlar onde tu tem máquinas sensoriadas, né? Mas e onde tu não tem? Às vezes tu ficava sempre desassistido nas empresas. Eu fui num cliente nosso e ele chegou para mim e disse assim, Maicon, eu preciso controlar a parte da rebarbação aqui, ó. Ele tinha mais ou menos umas 40, 50 pessoas nessa parte de rebarbação, tá? Ele disse, esse é o meu gargalo, a gente não controla. A gente controla toda a parte de injeção, mas aqui a gente não controla. Eu disse, tá, mas por que tu não controla? Ele disse, não, eu até tenho, no meu ERP atual, eu até tenho uma parte de apontamentos aqui, mas eu não consigo fazer. Eu disse, tá, mas por que tu não consegue fazer, né? Ele disse, Maicon, eu tenho pessoas, né, na empresa que elas não sabem ler e escrever. Então, elas não podem ir até o computador e tentar fazer, elas vão precisar de ajuda de alguém. Aí alguém vai gerar mais um problema. Mais um problema, né? Tu vai ter mais uma fase que vai ser o apontamento. Né? Ele não vai ser algo... vai ser algo intrusivo, né? no processo, né? Mais vai atrapalhar do que ajudar. Sim. Exato, né? E aí ele disse assim, Michael, o meu sonho é algo que seja um apontamento sem apontamento. Daí eu disse, cara, como é que a gente vai fazer isso? Daí eu cheguei, falei com o Matheus, né? Daí a gente quebrou a cabeça meses, assim, sabe? Fez brainstorming aqui, tipo, e não saía nada. A gente, mas como é que a gente vai fazer um apontamento sem apontamento? Não existe isso. Até que a gente criou o GET, que depois, se o pessoal quiser acessar o nosso site, lá no nosso site vai ter todas as explicações de como é que ele funciona. Como é que funciona o GET? Tu grava a ordem de produção num cartão RFID. Esse cartão pode acompanhar a ordem de produção. O operador simplesmente ele vai pegar o cartão e vai aproximar e vai estar aberta a ordem de produção, contabilizando o tempo, como se aquele posto de trabalho fosse uma máquina sensoriada, na mesma forma. Então, o gestor da sala dele, ele pode olhar na TV, ele vai dizer, o posto de trabalho do Everton lá, ele tá trabalhando, está montando a ordem tal, já foram apontadas X peças lá, tá tudo certo.
Ou, se ele tiver que sair do posto de trabalho também, a gente fez uma linguagem bem clara ali, ele só vai apertar um botão, né? É um botão amarelo ali que ele vai parar o trabalho. Quando ele retornar, ele vai apertar o botão verde. Então, super tranquilo, intuitivo. Para os né? mais antigos é um toca-fita, né? Play, pau. Exato, um videocassete. Um videocassete. Não que a gente seja da época do videocassete, não. Mas... Não vamos entrar nesses detalhes aí, né? Cara, não, mas isso é importante, assim, porque a gente... Normalmente, o pessoal que trabalha com tecnologia visa a máquina mais moderna. Né? E a gente sabe Exatamente. Que o nosso segmento ainda... A nossa realidade é de máquinas que são defasadas já, né? Máquinas mais antigas que não são de última geração. E mesmo máquinas novas, muitas vezes são básicas, né? São máquinas mais simples, né? Então, inclusive também tem a questão de máquinas manuais, uma fresadora, um torno mecânico, né? Uma prensa, uma serra, né? Isso tu não tem, não é computadorizado, né? Então, Sim. A solução de vocês também oferece possibilidades de implementação para esse tipo de máquina. Sim. Falando um pouco mais do Get, voltando um pouco ao assunto das ferramentarias, das matriçarias, né? Hoje, então, na matriçaria, tu vai ter a parte da usinagem, LCNC, enfim, outras máquinas, né? Mas onde mais agrega custo, eu acho, na construção do molde ali, é a parte do ajuste, né? Que é manual, né? Então, como que se faz o apontamento lá? Com o GET, né? Então, o operador vai lá, abre a ordem de produção, faz o tanto de ajuste que ele tem que fazer lá naquilo lá. E hoje a gente tem relatórios específicos para a ferramentaria, onde tu consegue visualizar cada fase e o custo. Por que eu voltei nesse assunto? Como que uma ferramentaria pode ser mais produtiva, né? Analisando os próprios processos, né? Para conseguir montar orçamentos futuros mais assertivos, né? Porque, eu estou perdendo para o meu concorrente lá, ele faz mais barato. Mas por que ele faz mais barato? Porque ele já tem processos mais... Ele não está perdendo dinheiro, mas Sim. Ele conhece os processos, ele já melhorou os processos, ele já mediu, né? E hoje ele consegue extrair processos mais ágeis, processos melhores, né? A questão do IoT que tu me falou, Anderson... O Matheus pode até falar um pouco melhor sobre essa parte, mas desde quando a gente desenvolveu lá no começo, sabe? A gente sempre pensou, cara, a gente quer instalar na máquina, desde a máquina mais simples até a máquina mais top, né? Então, Isso seja acessível para qualquer tipo de posto de trabalho. Se tiver um painel elétrico, é possível instalar. Se não tiver alguma movimentação mecânica, for possível fazer alguma automação, é possível instalar também. Legal. E só... complementando assim a solução, aí agora vocês lançaram uma solução com inteligência artificial, né? Que Isso eu acho que eu que ia perguntar. Eu ia dizer assim, nós saímos de uma coisa extremamente mecânica para também a solução mais tecnológica né? Porque a gente ouve falar de inteligência artificial, é uma coisa que sim, parece tão distante e a gente não vê muita aplicação prática no nosso dia a dia, né? Talvez por não conhecer, talvez não, por não conhecer, né? Então, é tudo muito... O que eu percebo, assim, depois você pode até me corrigir, pessoal, mas o que a gente percebe, a minha percepção, essa é a minha percepção, é que existe uma coisa muito genérica. Entendeu? Então, nós falamos de inteligência artificial. Temos que aplicar a inteligência artificial, mas de forma prática. Onde que eu aplico a inteligência artificial? De forma prática, como é que eu vou trazer isso para dentro da minha indústria, a inteligência artificial? Que problema ela vai resolver, né? E principalmente, vai ter uma outra, o que é inteligência artificial? Porque muita gente não consegue nem entender o que é inteligência artificial. Não é tangível, exatamente. Então, a gente queria que vocês também explicassem como as ferramentas de inteligência artificial da Verus, até a gente... Uma das coisas que chamou a atenção lá foi justamente isso, que estavam lançando na feira a ferramenta, né? Então a gente queria que vocês explicassem, para que isso também ficasse palpável para o nosso... e de forma ilustrada para o nosso público também. Hoje a conversa, ela nasceu muito técnica. A inteligência artificial, ela tem aspectos muito técnicos, mas hoje ela está num nível de maturidade... que é suficiente para a gente conseguir explicar ela ou conversar ela de forma que ela tenha aplicações práticas, no caso, né? Ela lá nas suas bases, ela é muito complexa, enfim, mas hoje, né, ela já está bem acessível, enfim.
E o que ela pode trazer, enfim, de resultados práticos mesmo, é exatamente... Aí a gente entra na questão sempre da análise. Aí eu puxo sempre a conversa para análise. Que é exatamente essa deficiência, resolver um problema que a gente estava discutindo até agora. Qual é que é o problema lá na ponta lá? A análise dos dados. Inteligência artificial é ótima em análise de dados. Então, é o aspecto, o ponto crucial ou crítico ou principal que ela pode agregar é na questão do auxílio da análise de dados. Porque a inteligência artificial é ótima para fazer esse tipo de análise. E como é uma coisa que consome tempo, e a inteligência artificial, basicamente, ela vai servir para substituir ou auxiliar tarefas que exigem inteligência humana. Então, ela pode automatizar algumas tarefas em primeiro momento, que é aquilo de... Enfim, mas a gente está sempre voltado no nosso escopo. São dados, a gente coleta dados e faz análise em cima dos dados. Então, para o nosso escopo a inteligência artificial auxiliando na análise dos dados. Tem basicamente a parte da coleta, né, que foi essa primeira parte que vocês falaram, né, do aparelho lá na máquina, ou do GET, né? Do GET. Fazendo essa captação dos dados, né? E depois tem a outra solução que tem a inteligência artificial para fazer um filtro de todos esses dados que foram coletados. Em primeiro momento, ela pode te auxiliar a automatizar algumas tarefas que às vezes demandam um certo tempo. Por exemplo, te gerar alguns relatórios no final do mês, ou durante a semana, ou durante o dia, para te tomar uma ação rápida. Já que tu tem dados em tempo real, tu quer agir na hora que o problema acontecer, né? Então, ela pode automatizar algumas tarefas para ti, que é te informar algumas situações em que tu vai estar andando pela fábrica, ou tu não vai estar nem na empresa, e tu não vai conseguir perceber naquele momento. Como é que faz isso? Inclusive, ela é proativa, digamos assim. Isso que Exato. Essa é a curiosidade. Como é que faz isso? Essa é a palavra. A gente sempre pensou em algo que fosse proativo e não reativo, tá? Porque, vamos lá, todos os sistemas MES, inclusive o nosso, né? Como é que está a fábrica? Tá, eu vou lá, eu pego o meu computador, né? Eu baixo aqui, eu faço alguns relatórios, né? E eu tenho essa resposta. Mas e, por exemplo, eu estou aqui, né? Eu estou viajando e tal, e eu quero saber como é que está a fábrica. A nossa inteligência artificial é a Verônica, né? Verus Verônica. E como é que funciona? Eu mando um WhatsApp para a Verônica, né? A gente se comunica via WhatsApp. Então, é uma ferramenta que está na mão de todo mundo, o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu mando um WhatsApp para ela. Dá para mandar áudio? Dá para mandar áudio. Dá para mandar áudio. Vou mostrar para vocês depois. Então, eu mando um WhatsApp para ela e pergunto, Verônica, quais máquinas estão trabalhando, quais máquinas estão paradas agora? Ela vai fazer o processamento e vai me entregar. Em questão de 2, 3 segundos, ela vai me entregar. Responde automaticamente. O que eu estou produzindo na máquina tal? Né? Tipo, se tu quiser saber hoje, o cliente me ligou, tô na praia, o cliente me ligou, será que já botaram produzir a peça tal? Cara, pede para ela, né? Se tu pedir pro teu gerente, ele vai demorar vai demorar, né? Vai ter o tempo vai dele, exigir um certo tempo, exato. A nossa intenção sempre foi um gerente de produção na palma da tua mão, né? Inclusive ela me mandou um WhatsApp agora aqui, ó. Que ela manda, o que ela faz também é mandar relatórios. Por exemplo, vocês querem saber às 7 da manhã, às 9, à 1 da tarde, qual é o estado das máquinas, quais estão trabalhando, quais estão paradas. Ela pode mandar esses relatórios de forma bem automatizada. Tem uma questão bem interessante também que eu pedi para ela, foi na Mercopar que eu pedi. Eu pedi assim, nos últimos 3 dias, quais são os maiores motivos de parada de máquina e o que tu me sugere para melhorar? Então ela me trouxe os 3 maiores motivos de parada e me descreveu sugestões. Essas sugestões, como ela está aprendendo com os dados da empresa, essas sugestões vão ser muito assertivas, porque não são sugestões genéricas, né? É baseado naquilo que... nos dados. E daí a gente em função da Verônica, a gente entende que vai ser uma melhoria contínua com ela, né? A gente traçou um roadmap para os próximos anos. E até uma das nossas próximas implementações é a análise de cenários e tendências. Então, tu tem um cenário fabril hoje da tua fábrica, tem ali 10 máquinas, elas trabalhando de uma forma X, com um OE e tal, né? Mas existe uma tendência que ela vai conseguir calcular, que é da máquina 5 quebrar por manutenção. Em função, ela consegue traçar todo esse cenário e vai conseguir te alertar. Provavelmente, tu vai ter uma manutenção nos próximos dias. Isso consegue de antemão tu fazer uma preventiva, dar uma olhada, que não vai custar tu parar 2 minutos e dar uma olhada na máquina, né? Vai te custar mais se ela parar durante 10 dias, tu tiver que realocar a produção, não conseguir entregar, né?
Então, várias possibilidades que nascem com a Verônica ali que a gente está disponibilizando. Eu falei já para vocês e aquele dia, esse negócio da Verônica, né? Isso aí para mim é uma quebra de paradigma, e isso é a inteligência artificial aplicada de forma prática. Porque eu até brinquei outro dia nos bastidores com você, tem muito especialista em inteligência artificial que fala e não diz nada. Então, a tecnologia com o fim nela mesma, né? Sem aplicação prática. Exatamente. Né? E uma coisa que é muito interessante, que nós estávamos falando de análise de dados e tudo mais, eu sempre brinco não, isso não é uma frase minha, eu ouvi um dia de alguém que disse que o indicador bom, ele tem que ser rápido de preencher e demorado de analisar, não ao contrário. Demorado de preencher e rápido de analisar, porque agora, não faz sentido nenhum. E agora tu vê que é uma outra... Agora tu vai ter que mudar a tua frase. Porque o dado vai ser rápido de preencher e rápido de analisar. Exatamente. Ou ele já vai vir com uma pré-análise, né? Exatamente. Então, porque muitas vezes tu pode ter um monte de dados, né? Daí tu vai perder um tempão analisando ali, buscando. Daqui a pouco tu já tem uma compilação. Pré-análise, né? Já facilita o trabalho também. A tomada de decisões vai ficar muito mais rápida, né? Exatamente. Porque vamos pegar um exemplo prático. Vocês não sabem se tem uma máquina quebrada na empresa de vocês agora. Exato. Né? Com a Verônica, ela podia avisar para vocês, parou tal máquina por conta de manutenção, né? Tipo, ao invés de 3, 4 horas de máquina parada, uma tomada de decisão, em 10 minutos vocês iam receber o WhatsApp e já manda o WhatsApp pro pessoal da manutenção, ele já vai lá, já arruma a máquina, né? O tempo de resposta para um problema se torna muito mais rápido, né? E, consequentemente, vai se tornar mais performática a empresa, né? E mais econômico também. Né? Sim, exatamente. Muito. Bom, gente, nós estamos indo pro final. Passou rápido o tempo. A gente costuma dizer que quando o assunto é bom, precisaria de umas 5 horas de podcast. Mas até para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades também. Porque o assunto é longo, tem muita coisa para se abordar. Hoje foi bem superficial. Superficial, exatamente. Sim. Mas a gente queria que vocês falassem, pessoal, como mensagem para aquelas empresas que ainda estão nessa fase de despertar essa veia da inovação, da tecnologia. O que vocês têm para dizer para essas empresas? E principalmente deixar essa mensagem de que é possível implementar a tecnologia dentro da indústria. Uma mensagem bem simples, né? Não vou me prolongar muito. Dados, né? Saibam da importância dos dados, né? Até eu ouvi uma frase também outro dia que dados são o novo ouro, né? Pessoal, tem que coletar dados para tomar decisões, né? Não adianta a gente tomar decisões muito no feeling, no achômetro. Funciona, mas até que ponto, né? Na própria vida pessoal do cara é assim, né? Então, cara, dados. Como é que a gente tem dados? Coletando dados diretamente nas máquinas, diretamente em todos os setores, né? Fazendo uma conexão de todos os setores, né? Para toda a empresa trabalhar como um organismo vivo, que tu consiga aí sim ter essa análise posterior dos dados para conseguir tomar decisões assertivas, né? Os dados são as coordenadas do GPS, né? Eu consigo me localizar com os dados, né? Se eu não sei, se eu não tenho... Eu imagino que eu esteja em algum lugar, mas eu não consigo medir com precisão onde eu estou naquele momento, né? E a tecnologia, ela tem uma certa inércia, principalmente para a gente aqui. Ela demora um pouco para ela se estabelecer ou para as ferramentas serem mais aprimoradas, enfim. E às vezes a gente acaba ficando um pouco acomodado, esperando para ver o que vai acontecer. Mas ela está aí, é viável, são soluções viáveis e a gente pode aplicar na prática. Então não custa conferir. Uma das coisas é conferir. Vamos conferir, vamos ver o que tem, o que está acontecendo, o que isso pode me trazer de resultado. Enfim, essa é a mensagem para... Confiram o que tem por aí. Confiram e confiem. E confiem no processo, né? Sim, principalmente. Bom, pessoal, a gente está chegando no final, então, desse bate-papo aqui, né? Que foi bastante proveitoso e bastante produtivo. Gostaria de reforçar o convite, então, para nos acompanharem nas nossas redes, né? Deixar seus comentários também do que vocês acharam dessa solução. Eu acho que talvez para nós foi uma novidade quando a gente conheceu. Acho que para a maioria das pessoas também é uma quebra de paradigma, né? De como tirar essa coisa do irreal, né? E trazer para a realidade, né? Então,
Deixa aí seu comentário, o que você achou, né? É isso aí. Então a gente quer agradecer mais uma vez ao Maicon, ao Matheus e a Verus, que é nosso parceiro a partir de agora, que a nossa parceria perdure aí por muito tempo. Sim. E agradecer a disponibilidade de vocês, pessoal, por terem vindo aqui e também terem trazido o conhecimento de vocês, que com certeza eu não tenho dúvida que vai ser o despertar para muitas empresas, não tenho dúvida disso, como foi para nós, né? Uma forma, e de forma prática, acho que esse é o objetivo. Então a gente quer agradecer muito a presença de vocês aí e que a gente tenha sucesso aí em todos os sentidos. Teremos. Aí. Obrigado. Nós também, a gente quer agradecer vocês aí mais uma vez a oportunidade, né? Dizer que a gente se sente muito, muito grato por essa oportunidade. Da mesma forma. Então, gente, é isso. Até um próximo episódio e sigam a gente aí, sigam acompanhando para a gente seguir fazendo que a indústria volte a ser protagonista.